Olá, meu nome é Marcos Diniz, quiser no final, e muito obrigado por você vir aqui para assistir esse vídeo. Eu não queria falar de cinema de novo, mas não tem como, porque a gente tá no começo do ano, então meio que o mundo, né, gira em torno de cinema e premiações. E eu vou falar de cinema, mas eu não vou falar de cinema. Por quê? Como vocês viram aí na capa, né, a gente tem esse ano um- uma quantidade gigante de filmes que estão em cartaz no cinema. E grande parte dos filmes que estão concorrendo ao Oscar esse ano são filmes que falam sobre produções teatrais, não em si sobre alguma produção específica, mas que envolvem esse universo. E assim, gente, todos eles eu tô tentando assistir de certa forma, mas ainda são difíceis de achar algum desses filmes, né? Ou tá no cinema, ou vai estrear ainda, ou já passou há muito tempo e eu tenho que procurar em algum lugar para assistir. Mas só para vocês terem noção, filmes que estão concorrendo ao Oscar que tem a temática teatro, tá? Teatro, dança ou algo do tipo. A gente tem Kokuro, que é um filme japonês que vai falar sobre Kokuro, né? Que Kokuro é a palavra usada para joia nacional, que são personalidades vivas que são muito importantes para o país. E nesse caso, Kokuro é um ator de teatro kabuki. Então a gente vai ver a história dele desde o começo até o momento em que ele recebe a honraria de Kokuro. E eu já assisti esse filme. A gente tem Valor Sentimental, que também vai acompanhar ali uma família de atores de cinema, teatro, né? Que a filha, na verdade, do ator de teatro consagrado recebe ali o convite para participar de uma peça, ela não tá conseguindo chegar ali no que ela precisa e ela meio que vai passar pelos meandros da família e dos problemas ali com o pano de fundo do teatro. Fora também as outras coisas que estão acontecendo na história naquele período. A gente tem Hamlet, que fala sobre William Shakespeare, né? E esse daí tem vídeo no outro canal sobre direção de arte. Ele é um filme sobre William Shakespeare, né? E vai contar ali a história livremente inspirado. Não se sabe se a história é real, foi só uma correlação para a autora poder escrever esse livro, mas ela correlaciona as histórias. Mas correlaciona a história do falecimento do filho do William Shakespeare aos 11 anos, Hamlet, com ele desenvolvendo essa história e querendo recontá-la de uma certa forma e criando a peça mais famosa dele, que é a Hamlet. Então a gente tem muito da peça Hamlet ali nessa produção. E também a gente tem o filme Blue Moon, que vai contar ali a história de uma das pessoas que trabalham na produção, né? Se eu não me engano, ele é o compositor. E na estreia do musical da Broadway, Oklahoma. Então, o pano de fundo vai contar a história dessa pessoa, né? Mas o pano de fundo é esse momento em que ele trabalhou ali e nessa peça musical Oklahoma e ela tá estreando. Então aqui, se a gente for pegar, tá, são muitas coisas que estreiam ali, né, que participam do Oscar. Mas muitos dos filmes importantes que estão concorrendo esse ano são filmes falando de teatro. E o principal deles para mim esse ano, gente, é o Kokuro. Ele é o filme que estreou no começo do ano passado. E ele é um filme que fala muito sobre teatro. E eu vou falar sobre isso daqui, né? Sobre esse filme, sobre o Oscar, sobre esse filme, porque esse filme está diretamente ligado com o que eu estudo aqui para esse canal, né? Estudei já há um tempo atrás. Tem um vídeo aqui sobre teatro não ocidental, e é aí que a gente se conecta aqui nesse vídeo. Por quê? Esse vídeo, quando eu fiz ele, eu estava estudando teatro não ocidental. Então é muito difícil de achar conteúdos de teatro não ocidental. Porque no Ocidente a gente tem como regra e como princípio ali de estudo para teatro o teatro grego, que vem dele ali muitas das coisas que são usadas hoje no teatro contemporâneo. E muita coisa surgiu dali e é estudada dali desde o início, né? Muitas das peças que a gente tem hoje são ali da Grécia Antiga, muita coisa de Roma também. Mas eu ali naquele vídeo me proponho a estudar outros inícios de teatro, né? E eu já comecei a estudar, é complexo, é difícil, é muito material que
foi difícil de conseguir localizar todos eles, mas eu tô aí engatinhando para poder conseguir trazer esse conteúdo aqui pro canal sobre outros inícios ali de teatro. E o Kokoro, ele vem contar a história do teatro kabuki, de certa forma, né? Então a gente tem ali no começo a explicação do que é o teatro kabuki, e na verdade a gente tem a explicação de uma parte do teatro kabuki, que são as personagens femininas e o porquê elas não são interpretadas por mulheres. E ali ele explica meio que por cima, né, que foi uma decisão, nananã, e aí vai contar a história desse ator de teatro, que ele vem da família Yakuza ali, de certa forma. Isso se encerra no começo e volta mais no meio da história, como isso assombra ele durante muito tempo ali na história. E ele quer se tornar ator de teatro, mas ele quer se tornar um ator de teatro especial, porque tem essa, né? Os atores de teatro no teatro japonês, né? No teatro kabuki, eles são atores que normalmente caminham entre os mesmos estilos de personagem. Então, esse ator desse filme, ele é especializado em fazer personagens femininos dentro do teatro. E aí tem uma gama de teatros femininos que ele pode interpretar ali, e ele pode interpretar outros, óbvio, mas ele fica meio que marcado como o ator que faz personagens femininos. Porque tem uma técnica vocal, de canto, de como contar essa história, de falas, várias coisas que são bem específicas ali do personagem feminino que ele vai interpretar, e aí ele fica marcado por isso e acaba fazendo muito mais produções, e a carreira dele é feita em cima disso daí. E esse personagem do filme, ele é um ator de teatro que vai interpretar personagens femininos ali. E o teatro kabuki, ele é muito antigo, né? Ele vem ali, o teatro kabuki mesmo falado, ele vem ali de 1500 depois de Cristo, tudo mais. Porém, quando a gente começa a estudar de como surgiu o teatro no Japão, não só no Japão, mas como na China e em outros territórios, a gente tem aí já representações e coisas que são extrapoladas ali não só do ritualístico, como eu falo lá no vídeo de teatro não ocidental, como muito do teatro africano e oriental, né? Chinês, japonês, tailandês, tem diversas outras nomenclaturas, né, de teatro, até o russo, né? Inclusive, muitos deles derivam ali do teatro não, né? De ritualísticas que são religiosas mesmo. Inclusive até o próprio teatro ocidental, que é ali o grego, a gente pode considerar que são recriações de histórias de ritualísticas religiosas, né? Porque são histórias de deuses e que eles estão recriando ali em um período onde eles acreditavam naqueles deuses. Mas aí a gente fala do teatro grego, que ele vem ali do final do antes de Cristo e início depois de Cristo, né? Ele deriva ali daquele período, mas normalmente de 500 antes de Cristo para cá, que a gente conta que o teatro se desenvolveu ali na Grécia Antiga. Só que aí, quando a gente começa a pesquisar teatro não ocidental, e a gente sabe, por exemplo, que a China tem pelo menos 5.000 anos e que outras províncias, outros lugares também têm uma ancestralidade muito maior do que a gente conhece como civilização, né? Bem entre aspas de o que é civilização. A gente tem coisas que são captadas no teatro chinês, por exemplo, que datam de 1.600 anos antes de Cristo. Mais de 1.100 anos antes do que a gente tem como teatro ocidental, que é o teatro grego. E isso aí em eras, né, dentro do que são contados como eras por conta de a gente vem aí, por exemplo, a gente tem registros ali da era dinastia Tang, que é de 615 a 907. Então, os períodos são contados assim, né? Quando a gente começa a achar esses textos, né? Que são, por exemplo, chinês. A gente tem registros de teatro japonês, que o Japão meio que ele deriva ali de pessoas que vieram do continente chinês, né? Ou mongóis ali naquele... Eu tô falando assim a nacionalidade, mas, gente, isso tudo se mistura porque a gente sabe que muitas dessas nacionalidades nem existiam, não eram nomes dados, né? A gente tem ali a região, né? A Alemanha não era Alemanha, era Germânia.
Mongólia, China, era uma coisa só. Então, tipo, a gente tem ali, mas eu tô falando muito pelo regional, e querendo ou não, muitos desses livros e textos são muito antigos, mas eles são catalogados hoje em dia. Então, muitas das coisas a gente consegue nomear o lugar como algo em específico para conseguir localizar ele no nosso período histórico de hoje e regional também, né? Pra gente saber, tá, isso aqui é em tal lugar, mas antes de nome XY, né? Teatro japonês, a gente tem registros aí de século 8, né? Ou 800, 700 antes de Cristo. Aí tem no Brasil, né? Que eu também tô pegando algumas coisas para colombiana ali, que tem registro, gente. Século 1 depois de Cristo. Ai, América, descoberta. 1500, tá? Brasil 1500. Aqui é 1 depois de Cristo, há 2000 anos atrás, quase. Então, tipo, são coisas muito antigas, mas isso aqui dos maias, né, do período de 250 até 900 depois de Cristo, mas antes disso já tem registros de coisas relacionadas a ritualísticas. E eu acho que dá pra gente falar que aqui a gente considera esses rituais, essas ritualísticas religiosas como o início ali do teatro, muito por conta do que eu falei isso, né, de que se a gente for pensar, o teatro grego ele surge ali de uma representação ritualística de algo que eles acreditavam que fosse real, como são as histórias contando as histórias de deuses gregos, né? Então é ritualístico também. Mas muito que a gente considera o grego porque é ali onde surge a estrutura que é muito mais parecida que a gente tem como estrutura hoje. E isso eu tô falando pelo meu conhecimento de teatro grego, porque eu não sei se nesses aqui que eu tô estudando, que eu tô captando, eu ainda não cheguei no ponto de conseguir saber se existem textos aqui que são muito mais antigos que o grego, que já tinham a estrutura que é conhecida hoje dentro do teatro, por exemplo, chinês. Hoje, por exemplo, dentro do teatro japonês, porque pode muito bem um teatro a gente tem ali uma estrutura narrativa como ocidental, o teatro grego, e a gente usa a estrutura deles, mais ou menos, né, a mesma coisa que era usada antes, como estrutura para poder contar uma história dentro do teatro hoje. Mas o teatro, obviamente, o teatro grego não é que a gente tem hoje, não é a mesma coisa que a gente tem dentro do teatro kabuki, porque são estruturas diferentes, são formas de contar histórias diferentes, porque eles derivam de lugares diferentes dentro da história de como contar a história. Então, o que a gente tem hoje do grego, tá, ok, eu sei que isso aqui deriva daqui, mas como o teatro kabuki, dentro da estrutura dele, de como contar a história hoje, é igual a 1500 ou a 500 a.C., que é teatro grego, dos 500 a 200 a.C., que é do teatro grego, óbvio que não vai ser igual, né? A gente parte a comparação dele dentro do que foi criado ali no teatro kabuki, ou, né, daquela do teatro, né? Porque as estruturas hoje já não são iguais, então tem que procurar dentro do que lá no teatro japonês, se ele continua sendo derivado e se ele se assemelha dentro da estrutura narrativa, se lá atrás era contado da mesma forma a história, ou o que teve de variação, ou se não tinha nada a ver em um determinado ponto, que é o que acontece no teatro grego, tem ali um marco onde se coloca falando, olha, a estrutura hoje de teatro kabuki, ela se oficializa e acaba sendo normatizada ou padronizada a partir deste período, por mais que ele seja mais antigo que isso, a partir daqui que ele passa a ser o teatro kabuki que a gente tem hoje. E a mesma coisa do teatro chinês, né, que é diferente do teatro kabuki, por mais que os dois estejam ali, o Japão deriva da China em um período anterior, a Coreia deriva da China, mas a gente tem ali coisas que são, a gente tem que considerar o que é dentro da estrutura do que é hoje para eles, dentro do que era para eles antes, né? Então podem ser, às vezes, muito mais antigos do que o teatro grego. E aí tem também, né, outros que eu acabei pegando como referência para estudo, como aí a gente tem o sumérico e o babilônico, que é região ali mais ou menos do Oriente Médio, né, que é o Oriente Médio, né, o
oeste asiático ou leste europeu, né? Que data ali registros de 2000 anos antes de Cristo, o chinês é 1600 antes de Cristo. Sumérico babilônico, 2000 anos antes de Cristo. E aí a gente tem os dois principais que eu acho que são importantes e o indiano, muito mais porque eu acredito que a estrutura do indiano se mantém até hoje, porque é tratado como ritualístico ainda na Índia, muito das apresentações e o teatro lá, em muitas das coisas que acontecem. A gente vê lá, como, assim como na China, os eventos de rua, de teatro, acontecendo para contar histórias ritualísticas mesmo. E na Índia, o registro vem de 2000 anos antes de Cristo, e no Egito, né? Mas aí o Egito de 100 anos atrás não é o Egito de hoje, quem dirá o de 2.500 anos atrás, que é onde se tem registros de representações teatrais no Egito Antigo, né, que datam de 2.500 anos antes de Cristo. Que aí disso a gente consegue tirar que a gente tem registros muito mais antigos do que a gente tem dentro do teatro ocidental, né, como teatro. E eu tô lendo bem tranquilamente, porque eu não tenho um prazo para poder falar sobre isso, mas eu queria começar a trazer logo esses conteúdos. E engraçado que esse ano a gente tem aí tantos filmes falando de teatro, e um deles é o Cocurro, que vai tratar de dos temas que eu tô estudando para poder trazer aqui. O Cocurro, ele vai estrear aqui no Brasil ainda, então se vocês tiverem a oportunidade de assistir agora no comecinho de março, ele vai estrear. Mas quem é de São Paulo, esse filme, ele tá sendo trazido aqui pro Brasil. Tá sendo trazido pro Brasil pela Sato Company. Ela que traz Estúdio Ghibli e diversas outras produções. Traz aí os filmes do Godzilla que vieram, e diversas outras produções são eles que trazem aqui pro Brasil. E eles têm um teatro / cinema lá aqui em São Paulo, perto da estação Vergueiro, não é da estação Liberdade, tá? Vergueiro não. Lá eles têm sessões desse filme, já aconteceram, teve pré-estreia, mas aí, como é uma sala só, não tem dia certo e tudo mais. Mas logo mais ele vai estrear aqui no Brasil, então vocês já podem assistir. E aí a história dela é essa que eu contei, né? Ele vai acompanhar essa pessoa, né? Esse rapazinho ali, ele é bem jovenzinho quando começa a história. Ele se junta com um amigo ali para fazer uma interpretação de uma passagem clássica, né? De um conto clássico japonês, dentro de uma casa de chá, onde tá tendo ali um encontro da Yakuza, e tem uma briga ali dentro, né? De gangues ali naquele período, e o filme ele é contemporâneo, né, de certa forma, porque ele começa a se passar ali no final da década de 50, início da década de 60, quando acontece isso, e aí ele fica órfão, né, ele perde os pais, é adotado mais ou menos por um tio ali, que não é tio, né, uma pessoa que acha que ele tem potencial pro teatro, adota ele e vai criar ele junto com o próprio filho, que tem ali o nome da família do teatro, né? Porque tem o teatro Kabuki, ele é uma coisa que é passada de geração em geração, né? Você tem a geração de famílias que a família inteira vem de gerações de atores de teatro Kabuki. E ele ali é criado junto com esse nepo baby do teatro. E os dois aprendendo, e todo o drama deles, né? Do filho não ter tanto interesse por teatro e ele ter. E aí todo o drama de assistir ao filme, não vou dar spoiler do que acontece, até o momento que esse pai de família passa, né, para frente a herança do teatro, do teatro próprio dele, do papel que ele interpreta para pro herdeiro dele, de certa forma. E até chegar a história, ela vai passando por diversos períodos, a gente acompanha isso daí não só de forma passando o tempo dos próprios personagens, mas de acontecimentos em alguns lugares, até chegar na modernidade, né? O filme ele meio que acaba no ano de 2014, que a gente tem ali o momento em que o personagem recebe a honraria de Kokuro, né? E assim, é Japão contando a história do próprio Japão, né? Tentando trazer aí a cultura deles, apresentar a cultura deles para o restante do mundo. Ou
apresentando a própria cultura deles para novas gerações de japoneses, né? Que muitas vezes, igual aqui, né? Em qualquer lugar do mundo, as novas gerações às vezes não se interessam pelo que as outras gerações vêm fazendo ou o que é de tradição daquele lugar. E o Japão tem muito disso. Eles financiam e fazem muitos filmes para apresentar a própria cultura ou para tentar, digamos, apresentar um jeito de viver, um estilo de vida ou alguma coisa que eles querem que a sociedade se encaixe ali, né? A gente tem um filme que acho que até chegou a ganhar o Oscar há uns anos atrás, que ele é dirigido pelo Wim Wenders, que é Dias Perfeitos, que ele fala ali sobre um chinês trabalhando dentro da simplicidade do trabalho dele, que ele vê felicidade naquilo e que nem as outras coisas não são tão importantes. Isso daí também é uma forma política do Japão financiar um produto onde tenta mostrar para a população deles que, tipo, olha, meu filho, não dá pra gente trazer gaijin para trabalhar aqui, sendo que vocês podem fazer esse trabalho. É quase isso que tá querendo dizer aqui, né? Mas, enfim, gente, isso daí é um papo pra outro vídeo. Então, assistam esse filme, gente. Assim, ele é maravilhoso. Ele é o filme em live action japonês, já de maior bilheteria do Japão, né? É um filme essencialmente japonês, ele é feito no Japão, atores e produção japonesa, né? Diferente, por exemplo, tem um outro filme que conta a história também mais ou menos ali, mas é uma memória de uma geisha, mas ele não é um livro japonês, não é uma história japonesa, ele é inspirado numa história de uma geisha que tem um livro também e tudo mais, mas ele não é um filme japonês. Esse aqui ele é um filme japonês feito, produzido lá, de maior bilheteria, tá ganhando ali diversos prêmios e já se tornou um dos filmes mais importantes do Japão. Então vejam o filme, tá? Eu vi ele de uma forma ilegal, ele também já caiu do caminhão. Se vocês quiserem, procurem. Não vou recomendar onde, mas vocês, quem sabe, sabe. Quem não sabe, veja no cinema que daqui a pouco ele tá aí. E aí me falam o que vocês querem aí de teatro não ocidental, onde eu posso dar uma acelerada aí nos estudos para poder trazer para vocês. Mas enquanto isso a gente se vê no próximo vídeo e pode ser que sim, pode ser que não saia na semana que vem. Vocês sabem que eu não tenho pressa para trazer vídeo, mas eu trago quando eu tenho alguma coisa para falar. Muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.